Boa tarde, muito bem-vindos. Olá, boa tarde, muito bem-vindos. Boa tarde para quem está chegando, recebendo a notificação de que nós estamos online. Oi, Larissa. Vamos começar mais uma Escola Lives. Hoje a gente vai falar em gestão de riscos, em governança corporativa, com a Alessandra Scartesini, que vai entrar para participar com a gente daqui a pouco também. Muito bem-vindos. Olá, Roberto, Anália. Olá, aguardando o pessoal chegar, receber a notificação e entrar para acompanhar com a gente. Vamos falar em gestão de riscos como ferramenta de governança corporativa, uma iniciativa, né, que é prioritária para o governo do estado. Olá, Elaine, Mara. Aguardando a Alessandra. A Alessandra também é instrutora de gestão de riscos na escola, então ela vem para conversar com a gente, com a propriedade de quem pratica. Ela aqui, ela assinou. A Alessandra, isso. A Alessandra já. E está entrando para falar com a gente. Aí. Boa Em pé, tarde, por favor. Márcia. Aí, Vou boa colocar. tarde, Alessandra. Isso, ótimo. Boa tarde, bem-vinda a todos que estão chegando. Acho que pode abaixar um pouquinho para a gente ver melhor seu rosto. Pode. Deixa eu ajeitar aqui. Tá ótimo. Estou aqui contando para quem já está entrando para nos acompanhar que, né, nós vamos falar em gestão de riscos como ferramenta de gestão corporativa e da sua propriedade para falar. Primeiro como instrutora de gestão de riscos na escola, né? Isso já é uma marca. Mas a Alessandra, então, contando um pouquinho do seu currículo aqui para quem nos acompanha, Alessandra. A Alessandra é engenheira civil, especialista em gestão pública, tem a certificação da ISO 31000, gestora de finanças e controle, portanto, né, ligada à controladoria, CGE, é membro do GT de gestão de riscos da controladoria, assessora de controle interno na SIC, consultora de compliance. Eu até vou começar a nossa conversa por aí, né, Alessandra? Assessora de controle interno, consultora em compliance, e eu acho que a gente pode começar justamente contextualizando esse papel que gestores de finanças e controle, que a CGE tem na atuação em diferentes órgãos, né? Então, quando eu falo que você é assessora de controle interno na SIC, mas falei que você é da CGE, né? Acho que a gente pode começar, para a gente chegar lá na gestão de riscos, você contar, né? Uma oportunidade para a gente também dividir com quem nos acompanha como que é essa estrutura, como que isso está proposto a acontecer, o compliance, a assessoria de controle interno. Boa tarde, vai lá. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Boa tarde a Tudo todos bem. que estão assistindo a gente, né? O pessoal está entrando, maravilha. Então, o papel da CGE no compliance é um papel de consultoria, de implantação, de assessoria, né? Tem alguns órgãos que têm assessoria permanente, né? Então, eu estou como assessora de controle interno na SIC. Estou na pasta, né? A controladoria indica os gestores de finanças e controle para poderem assumir essas assessorias. Além da SIC, eu atuo também em mais 3 pastas como consultora. Nessas pastas, a gente não tem uma assessoria fixa, né? Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento da implantação da gestão de riscos e dos eixos do compliance. Então, eu atuo também na Casa Militar, na Secretaria de Comunicação, na Governadoria. Em regra, a gente trabalha em dupla. Então, sou eu e José Augusto, né? Porque se algum falhar, tiver que sair de férias, o outro assume. Gerenciando riscos desde aí, né? Já é uma gestão de riscos. Então, a gente também trabalha assessorando a SEMAD também, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Vários consultores fazem isso, né? Nós somos um grupo de cerca de 30 pessoas, são 13 assessores
e o restante são consultores que auxiliam nessas pastas. A controladoria hoje, ela faz o papel da terceira linha de gestão. Então, ela tem um papel de consultoria, de assessoria e principalmente de auditoria e inspeção. Nós temos a superintendência de inspeção, a qual os consultores e assessores são ligados tecnicamente, e nós temos a superintendência, né, de inspeção na controladoria. Então, o papel da controladoria é implantar o programa de compliance público no Estado e promover essas assessorias, a capacitação, né? Quando a gente tem essa parceria com a escola de governo, né, são instrutores da controladoria que formatam os cursos, o curso de gestão de risco, os outros cursos do eixo do compliance, né? No compliance são 4 eixos: ética, transparência, responsabilização, gestão de riscos. Eu estou ligada mais ao eixo de gestão de riscos, mas na pasta a gente atua nos 4 eixos, né? Quando a gente faz a consultoria e a assessoria. Perfeito. E aí a gente entende, quando você estava entrando, eu estava falando, né, o compliance é um foco, é uma prioridade para o governo, né? Então, a gente usar esse canal também para fazer o assunto chegar aos servidores do Estado. E a parceria com a própria escola, né? Não só esse evento, mas a parceria de forma geral com a escola da base para a iniciativa, da robustez, da segurança de que vai ser uma coisa concreta, né? Vai gerar resultados concretos. Eu acho que envolver a escola é muito importante por causa disso. E fora que eu estou fazendo propaganda aqui, da importância da escola. Eu não perco uma oportunidade, né, Sandra? Tá certo? Mas aí, então vamos lá, né? Mas vamos lá. Você falou dos 4 eixos e que você está ligada principalmente com a parte de riscos. Então vamos lá. O que é a gestão de riscos, né? Para a gente entrar e pensar em gestão de riscos, para a gente dar exemplos. A gente deu um exemplo aqui, né? Que vocês trabalham em dupla. Já falamos, é um exemplo de risco. Já, né? para mitigar gestão de riscos. algum evento de riscos. Exatamente. Risco, né? Então, o que é gestão de risco, Márcia? Né? O que é que a gente fala? Gestão de risco, qual que é a diferença? A gente não fazia gestão de riscos. Na verdade, a gente faz gestão de riscos há muito tempo, né? A gente faz gestão de riscos no dia a dia. Quando eu vou sair de casa, que eu tenho horário para chegar, tenho horário para sair, eu já faço toda uma gestão de riscos. Quando eu coloco o despertador de manhã para acordar, uma ação de controle para eu não chegar atrasada no trabalho, para não chegar atrasada em algum compromisso. Na época da chuva, quando eu coloco o guarda-chuva dentro da bolsa, é uma gestão de riscos, é uma ação de controle, né? Então, a gestão de risco é uma gestão, né, preventiva. Antes que aconteça, eu aplico todos os controles. E se o evento de risco acontecer, que o risco, na verdade, é algo incerto. Eu não tenho certeza se vai acontecer ou não. Não é? O risco é diferente do problema. Eu tenho um problema, eu resolvo. Geralmente, falta de alguma coisa, ausência de alguma coisa, é o que a gente trabalha muito na administração pública, né? Vive apagando o incêndio. Aconteceu um problema, falta isso, resolve. Falta pessoal, contrata, vai atrás, busca, oferece FC, não é? Então, a gente tem que correr atrás. Mas antes de faltar o pessoal, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer um gerenciamento, ações de controle, né? Porque se faltar pessoal, se faltar equipamento, se faltar material, eu tenho risco de morosidade na prestação de serviço, eu tenho risco de interromper a prestação de serviço, né? Risco eu não elimino, eu sempre vou ter. Eu vou controlar os problemas, as causas, ou eu vou mitigar as consequências, os prejuízos. Então, a gestão de risco ela é inerente a toda atividade humana. Tudo que eu vou fazer, eu penso antes de fazer. Se eu não pensar, eu vou ter consequências, que é a gestão reativa, né? Que às vezes eu não consigo resolver. Então, se acontecer o problema, para eu pensar na solução, eu posso muitas vezes não conseguir resolver o problema e acabo que o risco, ao se efetivar,
destrói todo o meu processo, eu não consigo atingir meu objetivo. Então, a gestão de riscos, ela maximiza a minha possibilidade de atingir o objetivo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é onde que eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo do meu processo? Qual é o objetivo da minha área? Qual é o objetivo da minha organização? Aí eu verifico todos os riscos que possam impedir de qualquer forma, né, de alguma forma, que eu atinja esse objetivo. Aí eu tenho que ir para o trabalho todo dia e voltar. Agora a gente está em home office, a gente vai falar de home office depois. Mas situações normais, quais são todas as consequências? Cai o link, né? Cai a internet. O que eu faço? Não vai, né? Tem os riscos de TI também, né? Mas estou indo para o trabalho. Se o carro estraga, o que eu faço? Se eu fico sem gasolina, o que eu faço? Então, para eu não ficar sem gasolina, eu já coloquei antes. Para eu evitar que o carro estrague, eu já faço manutenção periódica, né? Se acontecer um acidente, eu já tenho um seguro que eu posso acionar. Então, são todas ações que eu faço no dia a dia que é um gerenciamento de riscos, né? Para a gente fazer essa live. Antes da gente fazer a live, tem toda uma estrutura por trás, né? Nós já fizemos um roteiro, já discutimos, já agendamos, tem todo um programa, um planejamento. Eu tenho que ter uma boa internet, você tem que ter uma boa internet aí. Pode ser que alguma coisa dê errado? Pode, mas a gente aplicou todos os controles para diminuir a possibilidade de dar errado. Então, a gestão de risco é uma gestão proativa. E, por vezes, a gente tem na gestão uma gestão reativa. Então, é essa mudança cultural que a gente quer promover nas organizações, nas pastas, na secretaria. E a receptividade nas pastas é muito grande, né? O servidor quer parar de apagar fogo. Como que eu faço para parar de apagar fogo? Então, a gente faz esse mapeamento dos riscos, identifica os riscos, vê as probabilidades, as causas. Quantas vezes isso já aconteceu aqui? Poucas. Ou, nossa, aconteceu demais. Então, vamos aplicar um controle para evitar, para mitigar, para reduzir, né? São respostas que a gente pode estar dando aos riscos. E vira, até uma linguagem, né? Porque você foi dando exemplos aí de eu vou para o trabalho, eu coloco o despertador, eu abasteço o carro, eu faço a manutenção. A gente nem percebe, né, que já está lidando com as incertezas, com o que pode acontecer, impactar, né? Conforme a gente vai internalizando isso já vira processo, né? Já vira natural para a gente. Exatamente. E às vezes a diferença é que o que é natural para mim não é para o outro, né? Então, é só perceber essa percepção que às vezes não falta. Mas a gente está, sim, gerenciando o risco, muitas vezes, mesmo não dando esse nome, né? E isso, a gente faz a gestão de risco. Por vezes as pessoas falam, nossa, por que ninguém pensou nisso? Porque não teve uma gestão de riscos, né? Se eu tivesse tido uma gestão de risco, né? Se eu tivesse tido antes do evento acontecer, eu teria uma resposta mais rápida, ou eu estaria preparado para o evento de riscos, né? Exatamente. Você diria, assim, que numa metodologia... A participação aí, o risco é inerente a todas as atividades humanas, isso mesmo. Nasceu, está correndo risco. Eu vou me arriscar aqui a uma citação. Navegar é preciso, viver não é preciso. Preciso de precisão, é o gerenciamento, né? De riscos. As grandes navegações começaram o gerenciamento de riscos. Isso mesmo. Você falou na participação, tinha alguém falou aqui para nós, a gente o Rodrigo, a gente não elimina o risco, a gente gerencia, né? A gente lida com eles porque é inerente, exatamente. O que o Valdo falou é inerente. Ele é inerente a todo o processo. Eu só elimino o risco se eu eliminar o processo. Né? Comprei um carro, tenho o risco de me roubarem o carro. Não quero que roube meu carro, eu vendo o carro. Isso. Entendeu? Então, por vezes, o risco é tão extremo que eu elimino o processo porque eu não quero enfrentar aquele risco, não tem como eu mitigar o risco. Eu só elimino o risco e eliminar o processo. Se eu tenho processo, eu tenho riscos inerentes aos processos, né? E você estava colocando aí, qual metodologia? Essa que é a grande diferença agora. Porque gerenciar risco, a gente gerencia risco sempre nas organizações. Mas de que forma? Então, vamos estruturar melhor esse gerenciamento de riscos, vamos colocar uma metodologia. No começo é um pouco trabalhoso, sim.
porque é uma mudança cultural, você tem que parar de pensar nos problemas e começar a pensar nos riscos. Os problemas, por vezes, vão ser causa dos riscos corporativos, né? Você vai ter que começar a pensar nas consequências também. Pode ter um pouco de resistência do servidor falando, não, mas aqui não acontece isso, não. Não, mas e se acontecer? A gente não está falando que está acontecendo, né? Riscos de integridade, risco de fraude, riscos de morosidade, risco de interrupção de serviço. Não, mas isso não acontece, nunca aconteceu aqui, mas pode acontecer. Né? Qual que é o maior produto da escola de governo? São os cursos. Então, ela é uma prestadora de serviço. Qual que é o maior risco da escola de governo? Interrupção dos cursos. E não aconteceu agora na pandemia? Quem imaginava que esse risco iria se concretizar? Então, a escola de governo teve a capacidade de gerir esses riscos e dar resposta para não interromper totalmente, definitivamente, a oferta de cursos. Então, isso é uma capacidade da organização, quando ela tem uma gestão de risco já consolidada, em alguma maturidade de gestão de risco, de responder ao evento de riscos. No estado de Goiás, a controladoria optou por utilizar a ISO 31000, na qual eu tenho a certificação, né, que a gente conseguiu a certificação esse ano. Por que a ISO 31000? A ISO 31000 é a norma internacional que foi adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, além de ser internacional, ela é uma NBR. E ela é de simples aplicabilidade. Ela se baseia em 3 eixos, né? 3 pilares, princípios, estrutura e o processo de gestão de riscos mesmo. Então, é simples, mas ao mesmo tempo uma ferramenta muito poderosa. Se ela estiver bem implantada, estruturada, integrada na organização, ela vai dar uma possibilidade da organização ter maior resposta aos eventos de riscos, vai embasar as tomadas de decisão. Eu tenho 2 caminhos. Qual que eu vou tomar? Eu vou tomar de acordo com os riscos que eu mapeei. Qual que é o melhor caminho? Depende da organização, do contexto interno, do contexto externo, dos riscos que eu tenho, do nível de riscos. E como que eu vou saber disso? Quando eu tenho uma gestão de risco consolidada. Então, a gente optou por utilizar a ISO 31000 no estado de Goiás e a gente tem grandes resultados já. Muito bom. E o quanto, né, você estava falando, né, disso, de uma sistemática, e tudo isso dentro de um contexto de exposição ao risco. Quanto eu consigo me expor, né? Eu, Estado, consigo ou tenho um nível de exposição, consigo assumir determinados riscos que uma pessoa individualmente não tem, que uma pequena empresa não tem condição de assumir, né? E tudo isso justifica, faz parte desse contexto de uma gestão de riscos, quando a gente fala, bom, né, nós estamos aqui num contexto de governança corporativa. Olha o tanto, né, que isso a gente sai do exemplo do carro para o quanto isso é base para a gestão pública, né? Você colocou um princípio importantíssimo aí. A gestão de riscos é personalizada. Então, tenho que ver qual que é o objetivo da minha organização, qual é o contexto interno, qual é o contexto externo, o que é um risco corporativo grande para uma organização não é para outra. Então, você colocou muito tranquilo aí no exemplo cotidiano, o que é um risco para o Estado, o que é um risco para um pequeno empresário, o que é um risco para o cidadão comum. São riscos que podem existir nas 3 esferas, individual, estadual, né, estatal e corporativa, pública, privada, né? Pública. Uhum. E tem os 3, mas tem níveis diferentes de risco, né? A resposta ao risco são as ações de controle, né? A controladoria, ela é um controle interno na administração. Essas ações de controle de cada risco vão depender de cada organização, do indivíduo, do coletivo, enfim. Exatamente. Você falou na controladoria, Alessandra, eu iria avançar aqui, mas eu acho que é a gente pensar que a controladoria está justamente para nos ajudar a enxergar essas coisas. Não é para... Talvez o nome controladoria cause um desconforto, mas é a gente usá-la a nosso favor, dela nos ajudar a enxergar essas incertezas, né? Ao que pode acontecer e pode nos ser prejudicial,
no nível do Estado, né? Isso que nós estamos falando. Então, a gente conseguir transmitir essa percepção, em que pese o nome controladoria, né? Se eventualmente isso causar algum desconforto, na verdade é um instrumento para nos ajudar a lidar com essas incertezas, com o que pode, né, interferir negativamente no bom trabalho que nós temos que fazer, né? Mas avançando, reflexão à parte, teve. Deixa eu ver Vamos quem lá. que foi. A cabeça fica. O pessoal está participativo aí, hein? Exatamente. A Ludmila perguntou aqui, que é o que a gente já né, pensamos na evolução da nossa conversa. Ela pergunta assim: como incentivar os servidores a participar da gestão de riscos? E aí eu transmito isso para você, né? Qual que é o papel dos servidores nesse contexto? Pois é, qual que é o papel? O que eu tenho a ver com isso, né? Isso. O que é esse negócio da controladoria, programa de compliance público? O que eu tô aqui na minha gerência, com as minhas Deixa quietinha aqui, né? Com o meu SEI, com o processo. O que eu tenho a ver com isso? Né? Tem tudo a ver com isso, porque os riscos operacionais, né, os riscos administrativos, eles estão justamente lá na ponta. Em quem está no SEI, quem está fazendo os formulários, quem está fazendo os manuais, quem está operacionalizando o Estado. Se quem está operacionalizando o Estado tiver uma visão de que, nossa, eu tenho os meus riscos aqui, vou controlá-los, vou aplicar ações de controle, são ações simples, mas que sejam estruturadas, que sejam compartilhadas com todas, porque se um servidor sair de férias, o outro sabe fazer. Olha que horror chegar num lugar. Não, a fulana de tal não está aqui porque... não dá para fazer hoje porque a fulana de tal não está aqui. Olha, cadê a gestão de riscos aí? Não pode, tem que ter 2, 3 que façam a mesma coisa, porque se um não vier, faltar, atestado, não tem a interrupção ao risco, não tem a interrupção da prestação de serviço. Não é? Então, se o servidor lá da ponta entender que ele faz parte da gestão de riscos, que ele é responsável por aplicar os controles, para evitar os riscos de não atingimento das metas, dos objetivos de onde que ele está, vai funcionar muito melhor. Além disso, ele é a primeira linha que a gente chama. Ele é o responsável. Isso o Luiz Crispim falou em primeira e segunda linha, exatamente. Isso, ele é a primeira linha de gestão, é ali, né? Chamava defesa até um pouco tempo atrás, mas você falou a nomenclatura, às vezes, defesa, controladoria, às vezes dá uma assustada. Aí tirava defesa, é a primeira linha. É aquele que vai encarar mesmo o desafio de entregar o objetivo, o resultado. Depois a gente tem a segunda linha, que seria no caso do Estado, a gente tem os superintendentes, a primeira linha, os gerentes operacionais. Eu tenho a segunda linha de defesa, que são os superintendentes, os diretores, os subsecretários, a alta gestão do órgão, que são os responsáveis por verificar, supervisionar se a primeira linha está funcionando. Certo? E essa verificação, essa supervisão, ela faz com que eu tenha condições de tomar decisões seguras na organização, melhorando a governança corporativa. Que eu tenho condições de melhorar a comunicação interna, comunicar a primeira linha de defesa e obter retorno também, que é importante. Tomar decisões baseadas em critérios técnicos, em critérios realmente que vão dar mais segurança. A gestão de riscos, ela serve até para melhorar a sobrevivência das organizações. As organizações que não têm gestão de riscos, elas têm maior probabilidade de acabarem, de interromperem. Ontem a gente estava tendo um mini curso de compliance, várias empresas privadas que não tiveram gestão de riscos foram eliminadas do mercado. Não tem condições de sobreviver quando um risco corporativo, alguma coisa, atinja a organização. Então, e algo tão sério como o momento. Primeira linha, aquele servidor mesmo, né, do operacional, o gerente, a gente fala que é o proprietário do risco. O pai da criança, o pai e a mãe da criança são responsáveis por aplicar os controles. Tem a segunda linha de defesa, que é a alta gestão, tem que supervisionar se a gestão de riscos realmente está sendo aplicada. E tem a controladoria na terceira linha de defesa. Qual que é a mudança? A controladoria veio para dentro das organizações, das secretarias,
das autarquias, para fortalecer a primeira e a segunda linha de defesa. Agora você falou, é uma oportunidade. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar que a controladoria está, né, indo para a primeira e a segunda linha de defesa, porque, na verdade, a nossa atuação é na terceira linha de defesa. Auditoria, inspeções, né? A gente falou auditoria. A auditoria, ela visa melhorar a primeira e a segunda linha de defesa. Quando a gente audita, a gente vai fazer recomendações, ó, vamos fazer isso, vamos melhorar aquilo, verificar isso e tal. Tem uma ligação com a inspeção. A inspeção já é mais, vamos dizer assim, quando tem algum indício de irregularidade, quando já a auditoria e a inspeção conversam, quando já fizemos 2, 3 auditorias, as recomendações não foram atendidas, aí a gente vai num aspecto mais, né, mais fiscalizatório. Mas a auditoria, ela é para melhorar a gestão do órgão. Então, tem que ser aproveitada também. Quais são as recomendações? Não é mesmo? Então, primeira linha de gestão, segunda linha de gestão, terceira linha de gestão. Se essas linhas funcionarem, a organização ela vai entregar resultados mais robustos, mais mensuráveis, mais eficientes, que é o objetivo do Estado. Entregar produto de forma eficaz, entregamos, eficiente e com efetividade, né, mostrando resultados. Perfeito. Então, a gente responderia a Ludmila, né, como incentivar. Eu acho que demonstrando isso que nós estamos fazendo aqui, né? O porquê Exatamente. Da auditoria, o porquê do controle, para quê, né? Para que a gente está fazendo isso? Não é uma perseguição, né? O objetivo não é uma perseguição, pelo contrário. Não é vigiar, mas gerar melhores resultados, né? Eu acho que a gente ganha o servidor quando a gente consegue demonstrar isso, né? Isso. O Crispim me ajudou aí, o gerente de compliance, que a mudança no contexto externo até trouxe mudança na inspeção. A inspeção passou a fazer uma análise prévia justamente para evitar os riscos corporativos que podem ocorrer na pandemia. O pessoal lá da inspeção trabalhou muito, muito, muito aí para garantir transparência, para garantir a melhor forma da gente ter o gasto público nesse momento de pandemia. O pessoal trabalhou muito mesmo. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, Alessandra, que o Giovanni está pedindo para a gente falar um pouco dos mitos da gestão de riscos. Assim, o que você chamaria de mito da gestão de riscos? Se você tem uma... Né, o que você pensa? O que é mito na gestão de riscos? O primeiro mito que a gente chega, não, no meu processo não tem risco. Não tem risco aqui na minha área. Se não tem risco, não tem processo. É sempre o outro, né? Você não está fazendo nada. Só se você não fizer nada, não tem processo nenhum. Não é? Se você tem atividade, toda atividade humana tem risco. Você não está conseguindo visualizar. É o primeiro grande mito. Então, se você tem uma organização, se você tem uma gerência, se você tem uma superintendência, se você tem uma pasta, você tem riscos. Pronto. Porque você tem um objetivo. E para atingir o objetivo, você vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar riscos ao longo do caminho, tá? Esse é um grande mito. Gestão de risco é mais trabalho. Não, gestão de risco não é mais trabalho, não. Porque, por vezes, você está aplicando controles desnecessários. Você está colocando tanto controle, tanto controle, tanto controle, tanto controle no risco, que não tem esse nível extremo que você está provocando morosidade processual. Você está colocando entraves que às vezes até interrompem o processo, né? O tal de excesso de burocracia. Burocracia é importante, porque é conformidade, está dentro da lei, mas o excesso de controles fazem com que você acabe, por vezes, impedindo que o processo aconteça. Então, isso é um mito. Né? A gestão de risco, pelo contrário, às vezes você fala, não, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou aplicando esse controle? Ele não vale para nada. Ele não está gerenciando riscos nenhum. Então, por vezes, a gente até diminui o nível de controle e flui muito melhor os meus processos, porque o meu objetivo tem que ser alcançado, né? Então, é um mito também, é falso. Nós temos vários mitos, né? A gestão de risco precisa de softwares avançados, sofisticados. Não precisa não, a gestão de risco é puramente humana. Quem está ali na área sabe todos os riscos corporativos, já vivenciou, basta ter um pouco de experiência, você já sabe o que acontece. Se eu perguntar para você, Márcia, quais são os eventos que aconteceram na escola, que não deram certo, você vai me relatar.
por vezes a gente chega na área, conversa com um, conversa com o outro, a gente vai tirando os riscos das conversas com os servidores das áreas. Então, é outro mito. A gestão de risco não precisa de algo elaborado, de outro mundo. Não. Pensa no objetivo que eu tenho que alcançar, qual que é o meu processo, o que pode dar errado, é o risco. Né? Na verdade, a gente tem risco positivo e negativo. Nós trabalhamos mais com os riscos negativos, mas tem os riscos positivos, que são as oportunidades. Por vezes, a gente tem uma oportunidade, a gente tem que maximizar o nível do risco para a gente aproveitar essa oportunidade. E se a gente não estiver preparada para esse risco positivo, ele vai embora também. É verdade, a gente não aproveita. A controladoria tem alguma atuação nesse sentido das incertezas positivas? Não. Não, a gente foca... em princípio, não na metodologia da ISO 31000, né? Tá. Tem assim, lógico que a gente faz a gestão de risco de algumas oportunidades e tal. Mas, em regra, a gente... Não é esse o objetivo em princípio, né? Não é esse o objetivo, mas é uma boa... importante, né? Vamos acrescentar, né? Já que falou, né? Eu quero, como diz. Falta de comunicação. A comunicação é importantíssima, viu, Cleomar? Deixa eu responder ele aqui. A comunicação é um dos pilares da ISO 31000. Comunicação e consulta no processo de gestão de riscos. Importantíssima mesmo. Fortalecer o plano de comunicação da organização é muito importante. É isto. E pesar, como você estava falando, né, Alessandra? Tudo que, né, esse ajuste fino, né, do controle necessário, do controle que é mais pesado do que o benefício que ele pode trazer. Achar esse ajuste fino é que é a grande questão, né? Deixa eu ver, a gente está tendo bastante interação, muito interação. Bom, acho ótimo. Vai passando aí, a gente vai perdendo. Deixa eu tentar Transparência fomenta o controle social, muito importante na gestão de riscos. Isso. E assim, eu acho que seria um exemplo de controle que não tem custo, né? Você só dá transparência, tá todo mundo olhando, né? Você não precisa colocar um processo, às vezes, pesado para controlar aquilo. É só deixar ver. O melhor fiscal que a gente tem é o cidadão, o dinheiro é dele, né? Ele tem direito e dever de controlar o gasto público. Exatamente. O Giovanni tinha pedido para a gente falar da importância dos servidores se envolverem na gestão de riscos, desde a alta administração, superintendente, gerentes e servidores. Eu acho que a gente já trouxe aqui, né? Giovanni, se você quiser, né, fazer alguma outra pergunta. O Valdo, segundo Ricardo Vargas, a ideia revolucionária que define a fronteira entre o moderno e o passado é o domínio do risco, pois muda a percepção de futuro da humanidade. Muito Nossa, bom. até filosófico essa aí, hein, Mari? Tô aqui absorvendo pensando também. Excelente. Isso. Eu sou fã do Ricardo Vargas, né? Então faço um especial, né, atenção no conteúdo aqui. A Aline Moraes, o grande desafio é inserir isso tudo na cultura do servidor. Muito bom, Aline. Mudança cultural, a gente vai aos poucos. Já que a cultura não é de um dia para o outro, não tem jeito, né? A Aline acha que os gerentes deveriam ser mais cobrados pela alta direção em ter uma matriz de riscos e gerir os seus riscos rotineiramente. É o nosso objetivo, é o que a gente busca. Em alguns lugares já está rodando bem, a matriz de risco é algo diário, rotineiro, e outros a gente não conseguiu chegar nesse patamar, mas a gente está buscando, pelo menos assim, quando a gente troca as experiências dos consultores. Tem organizações que têm a maturidade de gestão de riscos já consolidada em tão pouco tempo. Tem outras que não estão consolidadas, mas ainda mas têm a vontade de consolidar, isso que é importante. E completando a questão do servidor, para melhorar realmente o resultado, é para melhorar a gestão da área, da gerência, da superintendência, mas chega a ser uma proteção também para o servidor. Qual que é o maior risco para o servidor público? É o risco de responsabilização.
não só para o servidor público, o médico, o dentista, o advogado, o engenheiro, tem um risco de responsabilização, tanto que tem seguros profissionais, né? Então, o maior risco, por vezes, o servidor não quer fazer porque eu tenho medo de ser responsabilizado. Coloca a gestão de riscos. A gestão de riscos é uma poderosa ferramenta até para você. Travou a Alessandra aqui para mim um instantinho. Alessandra? Tá falhando para mim também, Janete. Estou aguardando uns segundos para ver se... Alessandra? Estamos juntas? Vou... Tá travado. Algumas pessoas... Isso, Alessandra, caiu. Alessandra, eu vou pedir para você, né, derrubar a sua conexão e retornar. Se vocês... Eu gostaria que vocês me apontassem se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estiverem me ouvindo, eu avanço nos comentários, que a gente tem bastante comentário aqui, enquanto a Alessandra tenta retornar. A gente tem... Isso, ela saiu, vamos ver se ela retorna. A gente tem... A Eliane comentou que a gestão de risco é bom tanto para a organização quanto para o servidor. Eu acho que a Alessandra estava justamente demonstrando isso, né? Também como uma proteção para a gente, a gestão de riscos nos dá uma certa tranquilidade, muitas vezes, para fazer o trabalho. A Ludmila tinha falado que é uma oportunidade única do servidor de ponta participar da gestão do órgão. Exatamente, Ludmila. A gente entender o porquê. Deixa eu ver aqui se a Alessandra está retornando. Ainda não. Podemos ver, sim, como uma oportunidade para a gente, né, ter voz, ter mais voz na gestão do órgão, na gestão pública de forma geral, com a gestão de riscos, porque a gente que está na ponta que conhece o que pode acontecer e o que pode gerar impacto. O Luiz Crispim, que, né, comenta que a pandemia trouxe uma mudança de contexto, que a inspeção passou a fazer análise prévia dos processos de aquisição para o combate da Covid, exatamente isso que a Alessandra tinha comentado. O Ney colocou uma pergunta aqui, eu ainda não estou vendo aqui, Alessandra, sim, agora sim. Alessandra, adicionar. A Alessandra está retornando. Enquanto ela retorna, e eu vou colocar a pergunta do Ney capciosa. Olha o evento de risco acontecendo, né, Márcia? Então, voltou. Eu estava aqui conversando com as pessoas enquanto evento de risco aconteceu. E a gente avançou. O Giovanni, né, falando da transparência, eu estou resgatando aqui os comentários que passaram por nós, né, a transparência, a responsabilização dos servidores e dos fornecedores, além de ações de controle processuais e operacionais. A gente retomar esses comentários, né, nos reforça o entendimento.
O Valdo, a gestão de riscos é entendida como uma incerteza que acompanha eventos e resultados futuros, proporciona sempre planos B, planos C. A Ludmila diz que o Karnal diz que não podemos ser saudosistas, histéricos ou negativistas. A gestão de riscos precisa de atitude, não basta ser positivo. Deixa eu voltar, agora que você já se acomodou aí, no que o Ney Pinheiro pergunta para nós. Como minimizar os riscos de corrupção no serviço público, principalmente em tempos de compras emergenciais para enfrentamento do Covid-19? Vamos lá, Alessandra, desafio. Boa pergunta. O risco de corrupção a gente não elimina. Nenhuma sociedade, nenhum momento, nenhum lugar, nunca. Né? Risco de fraude, corrupção, desvio de conduta, risco de integridade a gente não elimina. Só que a gente tem como aplicar, sim, controles fortes. O que a controladoria fez? Nós fizemos análise prévia das compras, das licitações, foi o que o Crispim falou. Elimina o risco? Impossível. A gente não vai conseguir eliminar o risco de fraude, mas a gente diminui o risco a um nível tão baixo que não vai impedir o alcance do objetivo. Qual que é o objetivo das compras emergenciais nesse momento? Né? Fornecer insumos para enfrentamento da pandemia. Equipamentos, insumos, material, testes, enfim, para enfrentamento da pandemia. Se você não tem controle nenhum, é lógico que a gente não vai conseguir ter esse quantitativo necessário para o enfrentamento da pandemia. Então, eliminar eu não elimino, mas eu aplico controles, talvez até controles prévios, porque o nível de risco mudou. A controladoria não fazia mais esse controle prévio. Mudou o nível de risco, então vamos fazer o controle prévio, tá vendo? É aí que a gente aplica os controles. Um controle é bom ou ruim? Depende do nível de risco. Então a gente tem que fazer essa análise do nível de risco, dos riscos corporativos para poder aplicar os controles. Perfeito. Qualquer que seja o controle, ele é bom ou ruim? A resposta para se ele é bom ou ruim depende, né? Depende dessa análise que eu faço dos riscos. Por isso é importante o servidor, o gestor, o gerente, o superintendente, o secretário, ele entender qual que é a metodologia de gestão de riscos para ele poder tomar a decisão de forma mais acertada possível, né? Muito bom. Beleza, rendeu, hein? Vamos lá. Nossa, muito, muito bom. Alessandra, então vamos contextualizar então, a gestão de riscos no assunto governança corporativa. Né? Como que isso se encaixa? Então, a gestão de risco, o objetivo maior dela é agregar valor à instituição, né? Agregar ou manter o valor que essa instituição tem, essa organização tem na sociedade que ela é inserida. Isso já é uma parte da governança corporativa. Além disso, ela fornece dados, informações para a tomada de decisão. Então, fortalece a governança corporativa. Né? A tomada de decisão é muito importante. E ela fortalece a capacidade da organização a dar respostas no caso de um evento de riscos. A escola de governo, qual foi a resposta da escola de governo nessa eventualidade? Qual foi a resposta do Estado de Goiás na pandemia? Nós fomos para casa, fomos fazer home office. E já pensou se a gente tivesse o SEI há 4, 5, 10 anos atrás? Então, a gente não teria a capacidade de resposta que a gente tem hoje. Então, na verdade, né, fortalecer a governança corporativa é fortalecer esses controles, essas ações, essas instâncias de resposta para quando o evento de risco acontecer. Então, ela é a base, a gestão de risco, ela é a base de uma boa governança corporativa. Ela é uma ferramenta poderosa para toda organização. Muito bom. A Fleurita fala assim, qual o apetite ao risco que vamos aplicar? Porque a gente estava falando da exposição, né? O quanto nós conseguimos nos expor a ele, né? O quanto nós damos conta da questão. Isso, apetite ao risco é o que você consegue aceitar, né? Não, o risco é baixo, eu vou aceitar. Vou continuar mantendo os controles, mas vou aceitar. Não, o risco mudou o nível de risco. A pandemia fez com que essas compras emergenciais mudassem o nível do risco de desvio do dinheiro público. Então, mudou-se
Não vou mais aceitar, vou aplicar outros controles. Vou mitigar, vou evitar, vou compartilhar, que são as 3 outras respostas possíveis, né? 4 respostas possíveis. Aceito o nível do risco, aceito o risco quando o nível é baixo, ou eu reduzo, ou eu compartilho, ou eu evito o risco corporativo. Eliminar, só se eliminar o processo, né? Eliminar o risco eu não consigo. Eu resolvo o problema e controlo o risco. Só se eu escolher outro caminho, né, para eliminar. Só se eu escolher outro caminho. Não, quando for possível, né? O da pandemia, né? Não havia outro caminho possível, né? Para as compras emergenciais tinham que acontecer. E quando a Aline lista aqui, né? O mitigar, compartilhar, aceitar, a gente perceber que não tenha a resposta certa sempre, né? Hoje eu aceito. Como você falou, hoje eu aceito. Talvez amanhã aceitar não seja mais uma resposta adequada. Então, é por isso que não dá. Levantei meus riscos, estabeleci respostas, resolvi gerenciamento de riscos. Não, é o tempo todo. Não. A gestão de riscos é dinâmica. Outro princípio da ISO 31000. Riscos surgem, riscos desaparecem, riscos mudam de nível. Era um risco que eu aceitava, mudou o contexto externo, o contexto interno da minha organização. Hoje eu não posso mais aceitar, eu tenho que aplicar outros controles para mitigar, para reduzir. Então, a gestão de riscos, ela é dinâmica. Depende do contexto interno, depende do contexto interno da organização, né? Ela é muito dinâmica. Nós temos riscos que não existem mais. Nós tínhamos processos físicos. Risco de sumir algum documento dentro do processo. Não tem mais isso com SEI. Então, o risco foi eliminado. Acabou, mudei a metodologia. Tem outros riscos de TI relacionados com os sistemas. Mas os riscos do processo físico a gente não tem mais. Não é? Então, ela é dinâmica. Não dá para eu fazer, vou fazer minha matriz de riscos hoje, guardei, não tem mais para guardar na gaveta, né? Arquivei, não sei, sobrestei, não sei, deixei de lado. Não. Gerenciei risco, acabou. Eu tenho que estar ali, olhando a minha matriz de riscos, esse risco que era baixo, não, aconteceu alguma coisa aqui que aumentou, eu tenho que aplicar outro controle, esse que era extrema, porque o controle está gerenciado. Não é? Quantos riscos eu tenho que gerenciar? Às vezes eu não vou elencar todos os riscos, mas eu vou elencar os que têm impacto maior na minha área. Aqueles que eu preciso ficar de olho. Toda semana eu tenho que abrir minha matriz de risco e ver se eles estão controlados. Né? Acho que foi a Aline também que falou da questão do monitoramento dos riscos, dos eventos de risco. Quantas vezes aconteceu isso para eu poder aplicar controles extras ou não, né? Depois. Perfeito. A pandemia, ela é chamada, que a pandemia é um evento que não acontece todos os dias, né? É um evento que a última pandemia, 100 anos atrás, nós tivemos epidemias, mas uma pandemia global com esse efeito não acontece. É o que a gente chama em gestão de risco cisne negro, né? A probabilidade de acontecer é raríssimo, mas o impacto é catastrófico. E qual que é a resposta que eu tenho que dar a isso? Nível de risco extremo, a resposta tem que ser imediata, são ações imediatas. Ações que a gente tem que fazer, senão o impacto vai ser muito maior. Gerenciamento de riscos. Impacto em vida, né? Vamos... Já que você veio para o momento atual, né? Falou da pandemia, a gente, né, na verdade, veio para a pandemia com a questão do NEI sobre o controle de corrupção, especialmente nas compras emergenciais. A gente falou da pandemia como esse risco que estava aí com altíssimo impacto e que a gente, né, não tinha tanto uma avaliação tão precisa da possibilidade disso acontecer, apesar de, eventualmente, se avaliássemos, até poderíamos perceber o impacto. Mas a chance disso acontecer, eu acho que não estava, na verdade, não estava tão bem mapeada assim. Mas lidar com este momento trouxe no Estado a questão do teletrabalho, da avaliação da produtividade, do Promove. Como você contextualiza esse evento, essa questão global para a nossa realidade no Estado, seus desdobramentos? Então, a grande maioria dos servidores foi obrigado a ir para home office, né? Ficaram apenas os operacionais mesmo, as áreas fins.
justamente para evitar o risco de contaminação, né? Foi uma ação governamental justamente para a gente evitar o risco da propagação ampla do vírus. E eu vejo que, apesar que a gente não tinha um gerenciamento assim, do risco da pandemia, nós tínhamos já uma certa preparação para a interrupção do serviço presencial. Então, já tinha algumas áreas que já pensavam em teletrabalho, a escola de governo já tinha um curso EAD preparado desde o ano passado, né? Então, a gente já tinha algumas ações. A pandemia fez que tudo acelerasse. Nós temos sistemas corporativos, nós temos o SEI, nós temos e-mail corporativo, então a gente já estava meio que preparado para o teletrabalho, né? A gente só acelerou. Provavelmente o teletrabalho se consolide, porque a gente vai pegar os resultados agora, né? Quem realmente pode ficar de teletrabalho? Diminuiu-se o custo operacional do Estado. Diminuiu o tempo no transporte do servidor, né? Agora, o maior risco do teletrabalho, tem várias vantagens. Produtividade. Como é que a gente controla a produtividade do servidor? Porque tem que controlar, né? Não posso deixar só a carga. Nós temos que ser o mais transparente possível. O servidor, ele recebe salário. Então, ele tem que produzir. Só que como que eu controlo a produtividade do servidor? Eu vou controlar através de um ponto eletrônico. É suficiente? Só isso? Né? O ponto eletrônico ali no computador, no celular, vai mostrar que ele está ali disponível para o trabalho. Beleza. É um controle, né? Mas é suficiente? Só a pontualidade ou assiduidade virtual? Eu tenho que estabelecer metas. E metas, por vezes, você tem que verificar a capacidade produtiva de cada servidor. Você tem que verificar qual que é a atividade de cada área. Ele tem que fazer 10 processos por mês. Tá, mas que tipo de processos que são esses? São processos simples, são processos mais complexos, né? Então, nós temos o maior risco do teletrabalho aí, a meu ver, seria a aferição dessa produtividade. Quais são os controles que a gente tem que aplicar para que a gente tenha uma produtividade satisfatória, né? Que o servidor realmente produza o que ele tem que produzir e seja uma coisa justa no sentido de trabalho, né, de cada um. Exatamente, ou seja, é uma resposta, né, também que se está dando para a situação atual. E claro que tem diversos outros desdobramentos, né, como a gente falou assim, fomos para o teletrabalho. Independente disso, a questão da produtividade existia. A forma como se olhava para isso era suficiente ou não? É justamente a Larissa está resposta... aí, promove para ferir a produtividade. Isso é resposta, isso é gestão de risco. É resposta, né? Primeiro obteve-se o retorno de como as pessoas estão em casa, a comunicação é importante, né? Eu quero saber como é que estão em casa, para a gente conseguir consolidar, porque eu não posso fazer um programa para ferir produtividade se eu não ouvir o servidor, que é o mais interessado, né? Na DGAP, tínhamos trabalhando a questão da saúde, servidores e presos. Legal, muito bem. Isso mesmo. A gente está caminhando para os nossos minutos finais. Alessandra, eu acho que a gente conseguiu. Tem muitos comentários, muito parabéns para você, tanto, né, como membro da controladoria. A Silvana falou que fez o curso de gestão de riscos e foi ótimo, falou que você é excelente professora, super dinâmica, gostando muito, né? Muito bom, Silvana. Te parabenizando bastante. Viu, Alessandra? Que legal, mesmo. Muito bom. Esse retorno é muito importante, né? Isso. Nós estamos com 3 turmas de gestão de riscos, 151 alunos, não é? Então, isso demonstra que os servidores estão mesmo engajados no programa de compliance público. Quando entrou a pandemia, a própria controladoria suspendeu o ranking, porque verificou, né, que seria importante a gente ter outras ações. Mas depois que houve adaptação ao home office, as secretarias continuaram funcionando, mesmo à distância, virtualmente, com trabalho virtual, nós retomamos o programa Na verdade, o programa não parou, nós só suspendemos a questão do ranking, que é uma premiação interessante, né? A controladoria, ela vai premiar as entidades, os órgãos, que é o contrário, é o parabéns, né? É o positivo. Quem se engajar no compliance tem essa premiação todo ano.
Então, a gente suspendeu, mas agora retomou e o pessoal está engajado, fazendo post de ética, fazendo curso de ética, né? Fazendo os cursos da escola de governo. A próxima turma, dia 15 de setembro, viu? Já estou avisando, a próxima turma de gestão de riscos. A versão desse ano está melhor do que a versão do ano passado, que a gente consegue já trabalhar direto na planilha eletrônica. Na escola de governo, quando a gente dá aula de gestão de riscos, né? A gente trabalha no papel. Olha que evolução. Hoje, o aluno virtual, EAD, ele já trabalha dentro do aplicativo da controladoria. Esse foi um grande avanço do curso de gestão de riscos. Muito bom. Deixa eu fazer umas amarrações aqui, né? Então, a gente retoma... Né? Lembra que a gente falou de cultura lá atrás? Né? É isso, o curso é promover cultura, exemplificar, é disso que nós estamos tratando, dessa mudança de cultura, que não é uma norma de um dia para o outro, mas é né, em cada pequena ação, em cada pequeno esclarecimento, como esse momento aqui, em cada curso, cada vez que, né, agora, figurativamente, você entra numa sala de aula, né, Alessandra? E outro resgate que eu gostaria de fazer é para a palavra transparência, que a gente falou, né? A gente falou motivada, provocada pela audiência, e a questão transparência nos remete a um outro programa da Controladoria, que nós também temos uma parceria, além do Compliance, que é o Embaixadores da Cidadania. Né? É o cidadão lá fora, deixando de estar lá fora, sendo uma sociedade junto com o servidor público. Exato. O Estado. Não, o Estado sou eu, o Estado é você, o Estado somos nós. Nós temos que ter o controle social, né? Cobrar, ajudar, sugerir, compartilhar, ir atrás, ajudar no sentido de cuidar do bem público, de ficar de olho. Então, o controle social, o fomento do controle social é muito importante para a gente ter uma sociedade mais igualitária. Perfeito, perfeito. Mais um monte de parabéns, tá bom, Alessandra? Tô vendo esse tanto de coraçãozinho, eu amo os meus alunos, tá vendo? Olha que servidores mais engajados. Muito bom. Deixa eu transmitir, antes de você dar sua mensagem final, eu quero aproveitar o momento que nós estamos nos últimos minutos aqui para convidar quem está nos acompanhando para um evento amanhã, Semear Online, às 10 horas da manhã, no canal do YouTube da escola. Essa live vai estar no canal do YouTube da escola, mas a gente vai fazer um evento sobre inovação em governo, modos de fazer. E a gente vai abordar o assunto inovação social, que foi uma provocação também para nós do Embaixadores da Cidadania. Por isso que eu também me lembrei de comentar esse evento aqui agora. Dessa nossa percepção de que somos todos uma coisa só. Então, inovação social vai, né, nos aproxima dessa percepção. Então, para você dar seu recado final, Alessandra, eu deixo aqui o convite para vocês estarem conosco amanhã no canal do YouTube da Escola às 10 horas da manhã. Vai lá. Beleza, Márcia. Obrigada, Sandra. Pelo convite. Obrigada pelo convite da escola. É sempre interessante a gente discutir a gestão de riscos. Ela é importante para o Estado, importante para o servidor, importante para a gente entregar bons resultados para a sociedade, né? Que é o nosso papel de servidor público. Um beijo para todos. Para os meus alunos. Muito obrigada a todos. E para todos os servidores que a gente trabalha. Isso. Obrigada, Alessandra. Obrigada a todos. Sexta-feira tem mais Escola Lives para vocês, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, Alessandra. Tchau, até mais.